no capítulo 6, no versículo 6, algumas Bíblias têm o nome do texto, o título da palavra, está escrito assim, ó: o que o homem semear, isso também o que? Ceifará, colherá. Diz assim a palavra: não vos enganeis, de Deus não o que? Não o que? Vamos de novo, versículo 7. Não vos enganeis, de Deus não o que? Não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também o que? Ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, colherá a vida o que? Eterna. Então, não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não desfalecemos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem o que? A todos, mas principalmente os da família da fé. Diga glória a Deus. Amém? Olha aqui para o apóstolo, para você entender. Eu quero explicar cada versículo que a gente acabou de ler. Primeiro, aqui Deus, Ele está tentando fazer nós entender algo muito importante. Tem algumas pessoas que ela é fácil para absorver a coisa ruim, infelizmente. Tem pessoas, se o apóstolo ou a bispa cair no erro, na prostituição, no adultério, ou na mentira, no engano, qualquer coisa, é capaz dela se espelhar nisso, do que ela se espelhar nas coisas boas que a gente falou aqui nesse altar. Infelizmente, tem muita gente assim. Tem muita gente que ela tem a facilidade de pegar os maus exemplos, ou a coisa ruim, para você entender melhor, do que absorver as coisas, o quê? Boas. Por isso que o mundo hoje vive o que vive. Porque a maioria das pessoas, ela consegue absorver mais fácil aquilo que é ruim, aquilo que não acrescenta nada na vida dela, só prejudica, do que ela absorver aquilo que é o quê? Que é bom. E tem muita gente que ela não consegue, ou sei lá, não, a pessoa, também isso vai muito de caráter, diga glória a Deus. Amém? Tem pessoas que ela absorve coisa ruim porque ela é mau caráter mesmo. E para mudar o caráter, como é que eu faço, apóstolo? Primeiro você tem que chegar diante de Deus e pedir para Deus mudar o seu caráter. Ele só muda caráter se você quiser. Agora, se você não quer, não tem como Deus mudar caráter. Caráter, Deus só muda se você dobrar o seu joelho e implorar para Ele e falar: Deus, muda o meu caráter. Deus, Ele muda. Muda ou não muda? Muda. Pessoal, sabe por quê? Não adianta nós estar dentro da igreja e a gente ter o mesmo caráter do que a gente tinha lá na onde? No mundo. Mudou o quê? Estou indo para a igreja hoje, mas o caráter é o mesmo? A mesma coisa que você era mundano, você é na igreja. A única coisa que aqui você só está se camuflando um pouco. Aqui você está se camuflando: não, eu estou indo na igreja, eu sou crente, mas o seu caráter é o mesmo do passado. O seu caráter é o mesmo quando você estava no mundo. Tem pessoas que no mundo ela mentia, mas ela está dentro da igreja e continua mentindo, não mudou o caráter. Porque a primeira coisa, quando a gente entra e aceita Jesus na igreja, a primeira coisa que a gente tem que fazer é mudar. É ou não é assim, igreja? Só que as pessoas hoje em dia não. É só você analisar o mundo que você vive, você vai ver
Você vai ver, e hoje está uma mania esquisita, principalmente os famosos, eles estão indo para a igreja, os famosos, quem percebeu? Tem muitos indo para a igreja, quem já percebeu? Mas continua a mesma coisa, repara bem, e algumas igrejas aceitam e não assim, e não ensina, e não aperta um pouquinho sobre o pecado, porque tem medo de perder aquele famoso que está na igreja, dando dízimo ou dando oferta, porque é assim. E eu conheço igreja que apoia cantores do mundo, apoia pessoas, YouTube famosos, por quê? Porque tem um poder aquisitivo que pode ajudar a igreja melhor. E eles não falam a verdade. Aí fica com aquela conversa, não, irmão, quem muda é Deus, mas quem muda é Deus se você falar a verdade. Quem muda é Deus se você plantar a semente. Porque o que adianta? Ir para a igreja, eu estou indo para a igreja, e daí que você está indo para a igreja? Mas você não mudou, você é a mesma coisa, o mesmo mentiroso, a mesma fofoqueira, o mesmo ladrão. Então não vai adiantar nada. Se você é a mesma pessoa, para Deus, Deus nem, olha, não pensa você, porque a Bíblia ela é clara aqui, eu já vou chegar nesse assunto. Primeiro eu quero explicar o primeiro versículo, está escrito assim, mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas, aquele que o quê? A instruiu. Ou seja, você tem que aprender a abraçar e pegar as coisas boas, ainda mais quando está sendo instruído na onde? Na onde? Na palavra. E é claro, eu nunca vou ensinar aqui coisa ruim para você. Primeiro, que eu não quero ir para o inferno, amém? Segundo, que eu quero salvar você. Então a Bíblia é clara, quem está sendo instruído na palavra, faça participante das coisas boas, aquilo que está sendo o quê? Instruído. O que o diabo ele quer hoje, pessoal, é te enganar. É o quê? Te enganar. É você vir para a igreja e o diabo assopra na tua mente, porque assopra e fala, não, Deus entende. Deus o quê? E é sempre a mesma coisa, quem já reparou? É sempre o mesmo H. É sempre a mesma história. É sempre a mesma coisa. Não, Deus entende. Deus sabe que você é pecador. Deus sabe que você é pecador. Tudo bem, mas se eu conheço a Deus, conheço a palavra, eu não posso viver na prática do pecado. Deus só vai entender, ou Ele só entende quando você é uma pessoa leiga. Quando você é uma pessoa que não sabe o que está fazendo, mas você já sabe o que está fazendo. E tem pessoas que ela está sendo instruído todos os domingos, sendo instruído pela palavra, sendo instruído com coisas boas, diga glória a Deus. Mas a pessoa, ela até ouve aqui no culto, mas chega lá fora, ela pratica? Não, ela pensa que ser crente é só dentro da onde? Para mim aqui todo mundo é anjo, diga glória a Deus. Eu não te conheço lá fora. Para mim aqui todo mundo é de Deus. Para mim aqui todo mundo busca Deus. Para mim aqui você é uma ótima pessoa. Diga glória a Deus. Mas eu não conheço você lá fora. Ou seja, se você não mudar o seu caráter, se você não mudar, o mundo vai olhar para você, sabe como? Sabe como? Sabe como? Da mesma forma que ele te olhava. Mas continua mentindo, continua enganando, passando os outros para trás, continuando falando da vida dos outros, fofoqueiro, fofoqueira, continuando
a fazer coisas que desagradam a Deus, mentindo, roubando, adulterando, se prostituindo. O que adiantou? Está indo na igreja, é o que eu acabei de explicar. Muitas pessoas hoje vão na igreja, muitas pessoas hoje vão na igreja, até famosos estão indo para a igreja, mas o que está acontecendo nas igrejas hoje em dia, é que as pessoas, principalmente os líderes da igreja, os pastores, eles devem pregar a verdade, não, eles se camuflam, para poder alisar e massagear o quê? O ego da pessoa. Não, Deus entende. Quem muda é Deus, hein? Peraí, poxa. Tem gente que confunde o buscar a Deus, buscar a Deus. Eu busco a Deus. Que maneira que você busca a Deus? Eu vou na igreja todo domingo. Mas é dessa maneira que busca a Deus? É dessa maneira não. Porque o buscar Deus, isso demonstra no seu dia a dia, na sua vida lá fora. Você tem que também mostrar que busca. Como? Com exemplos. Por exemplo, eu tenho 6 irmãos homens comigo. Meus irmãos eram tudo doido. Eu era o melhorzinho, diga glória a Deus. Eu comecei cedo na igreja, graças a Deus por isso, Deus me pegou primeiro, mas meus irmãos mais velhos, era tudo doido, roubava, matava, não tenho vergonha de dizer não, tudo doido, tudo maluco, cheirava, fazia um monte de presepada. Hoje são convertidos, diga graças a Deus, mas a primeira coisa que eles mudaram, foi largar o roubo de lado, largar a droga de lado, largar a mentira de lado. Isso é mudar. Isso é mudança. A pessoa buscou Jesus, então ela tem que entender que ela tem que viver segundo o que está escrito aqui. A Bíblia diz que a gente tem que andar como Jesus andou. Jesus andou mentindo, roubando, xingando palavrão, mandando todo mundo caçar coquinho. Foi isso? Não. Então você tem que entender isso aqui. Se você está sendo instruído com coisa boa, por que você não é participante? Por que você não é participante? Não, eu estou indo no culto, eu participo de todos os cultos, mas você não participa do que está sendo instruído no culto. Você participa do culto, mas não participa das coisas boas que está sendo ensinada. Você tem que parar. Está na hora de crescer nessa parte. Está na hora de amadurecer nessa parte. Está na hora de ser diferente nessa parte. Você está há anos dentro da igreja. Você está há anos dentro da igreja. E você não aprende. Você é uma pessoa que, sei lá, está aqui, está dentro do evangelho, dentro da igreja há anos. Mas você não muda. Chega daquela porta para fora, veste outro homem, veste outra mulher. Você não sabe o que você está perdendo. E outra, está tudo escrito. Agora eu vou para o 2º versículo. Não se engane. Está escrito, não vos enganeis. De Deus não se zomba. Porque aquilo que a pessoa do ser humano semeia, isso também ceifará. Não fica se enganando dentro da igreja, porque o que você plantou você vai colher. E depois não vem para a igreja chorando, porque Deus não mudou minha vida, porque Deus permitiu isso. Permitiu não, você plantou, então você vai colher. Você pode estar dentro da igreja, mas você vai colher. Você está pensando que Deus é bobo? Você está pensando que Deus é menino? Você está pensando que Deus é o quê?
Ah, não, rapaz, Deus entende, a gente é humano. Ah, vem com essa conversa fiada, não, que esse papo já está velho já. Você já está de cabeça branca e não aprendeu ainda. Pessoas que já estão idosas dentro da igreja, há anos, 40 anos, 30 anos dentro da igreja, mas não mudou, não é participante das coisas boas, deve plantar coisa boa, só planta o quê? Coisa ruim. Aí chega diante de Deus e quer colher coisa boa. Ah, você não vai colher nunca. Ó. Você está pensando o quê? Quer a coisa boa de Deus, mas não quer fazer coisa boa também. Quer colher, eu quero colher, apóstolo, só coisa boa, então planta coisa boa. Faça da maneira correta. Está escrito aqui, ó, não se engane, porque de Deus não se zomba. O que o ser humano planta, colhe. O terceiro versículo fala assim, ó, no versículo 8, porque o que semeia para a sua própria carne, colherá corrupção, e é verdade, é ou não é? É ou não é? Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá o quê? Vida eterna, ou seja, além dessa vida aqui nesse mundo que você está plantando, não diga glória a Deus, você vai ter a vida eterna quando morrer. A vida eterna com Deus. Porque tem gente que pensa que a vida é só isso aqui. Acabou, já era, pô, já era. Ou vai ser a alegria eterna, ou vai ser tormento eterno. Já era nada. É que você não lê Bíblia, não estuda a Bíblia, não sabe o significado disso. Tem outra vida sim após a morte. Só que essa é eterna. Cada um está separado no seu cantinho. Porque quando chegar o grande dia, Deus vai julgar. Está aqui, ó. Se você plantar para carne, ou seja, eu vou traduzir porque às vezes as pessoas ela não entendem. Se você plantar coisas erradas, você vai colher o quê? Corrupção, está escrito. Porque corrompe. Porque o quê? Corrompe o ser humano. Agora, se você plantar coisas boas, você colhe, diga glória a Deus. Coisas boas aqui, vida, diga glória a Deus. Você planta coisa boa e colhe coisas boas aqui nessa vida. E além disso, colhe o quê? A vida eterna. E a palavra diz assim. No versículo 9, não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo o que? Ceifaremos, se não desfalecemos. Eu vou explicar esse versículo aqui. Olha aqui para o apóstolo. Você está cansado? Está cansado de fazer coisa boa? Está cansado de plantar coisa boa? Está cansado ou não está? Ah, seja sincero, igreja, porque se você estiver cansado, fala também. Porque Deus conhece seu coração. Estou cansado, apóstolo. Porque quem é que nunca falou isso? Estou cansado de fazer as coisas certas. Estou cansado de buscar Deus e nada acontecer. Quem já ouviu isso? Quem já falou isso? Vamos lá, ser humano. Não, eu estou falando com o ser humano, não é com o robô, não. Quem já falou isso? Eu já falei, pessoal. Que isso, apóstolo? O senhor falou? Oxê, você acha que eu sou o quê? Você acha que aqui é o quê? É parafuso, é mola? Não. Isso aqui é carne e osso. Aí ele fala assim: não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos. Está escrito aqui, ó. Não nos cansemos de fazer o bem. Ou seja, ele quer que nós venhamos entender isso aqui, ó. Não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não o quê?
Desfalecemos. O que é desfalecer? Quem sabe? Quem sabe? Quem sabe? Quem sabe? É aquelas pessoas que falam: nossa, estou cansada, eu vou parar de buscar Deus. Aí para de plantar coisa boa, aí vai para o mundão, só plantar coisa o quê? Coisa ruim. Aí começa a plantar coisa ruim. Outros está dentro da igreja, mas parou de plantar coisas boas e só planta o quê? Coisa ruim. Ou seja, a pessoa desfaleceu, a pessoa desistiu, para você entender melhor. Cansou de fazer coisa boa, ficou olhando para o ímpio prosperando, ficou olhando por outro irmão, ficou olhando para o outro, ficou olhando para o outro. Você faz coisa boa e não acontece nada. Primeiramente que isso aí nós aprendemos aonde? Aonde que a gente aprende isso? Você só aprendeu isso na igreja, não foi agora que o apóstolo pregou, não foi? Não foi? Foi não, papai e mamãe já ensinava isso. Papai e mamãe já ensinava isso. Minha mãe sempre falou: filho, faça coisa boa, filho, faça só coisa boa, ó, não faz o mal a ninguém, tá, filho? Não faz o mal a ninguém, faz coisa boa, filho, tá? Se você não pode ajudar também, então fica de longe, mas não faz mal a ninguém. Mamãe e papai não te ensinou assim? Hã? A minha me ensinou. Quem a sua mãe te ensinou? Então, peraí, poxa, é preciso eu vir aqui na palavra para você de novo ouvir isso. Eu sei que o caráter da gente vai sendo formado conforme a gente vai crescendo. Tem gente que muda no meio do caminho, mas espera aí, poxa, está escrito assim, ó, para você não se cansar. Não o quê? Não se cansar, continua plantando coisa boa. Está escrito: ao seu tempo ceifaremos, ao seu tempo vamos colher. Pessoal, vai chegar o momento que você vai colher tudo que você plantou de bom. Vai chegar o momento que você vai colher. E outra, eu vou ser bem sincero para você, você vai colher em vida. Você não vai colher na salvação não, você vai colher nessa terra. A salvação é consequência do que você planta aqui. Quem está entendendo? Não se cansa não, pessoal. Eu sei que muita gente chega a virar a cabeça: ah, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer tudo errado agora. Dá vontade de pegar uma coisa, dá vontade de pegar isso, dá vontade de fazer isso, dá vontade de fazer aquilo, dá vontade. Você vai fazer para quê? Você acha que vai mudar alguma coisa? Vai mudar? Vai piorar a sua situação. Vai piorar. Vai piorar a sua situação. Aí depois você vai chegar diante de Deus e falar: ah, Senhor, por quê? O porquê que você plantou até coisa boa, mas se cansou de fazer o que é certo, o que é correto. Aí fica com isso na sua cabeça. Repreenda isso aí. Quando vinha essa vontade, porque dá vontade, porque é ser humano. Diga glória a Deus. Dá ou não dá? Dá vontade de fazer só coisa que é ruim, porque a gente é boa a vida toda. É ou não é? Dá ou não dá? Aí a pessoa fala: não, eu vou fazer errado. Não faz isso não, pessoal. Porque eu já vi exemplos de pessoas fazer isso, pensando que vai mudar, vai ficar bom. Foi o quê? Pior. Agora você mudou o seu caráter e ficou pior. Por que ficou pior? Porque você agora está plantando para a sua carne. E a carne vai se corromper. E corrompida, só Deus para ter o quê? Misericórdia. Está aqui, ó. Versículo 9. Não se cansa de fazer o bem, porque no seu tempo vai ceifar. Diga glória a Deus. Vai colher. Aí ele fala assim, ó. Ele fala: no seu tempo você vai colher. Se não o quê? Desfalecemos. Se não desistir. Não desista. Continua plantando. Não desista. Não interessa se os outros estão falando. Não interessa se estão chamando você de trouxa, porque tem gente que tem mania, né? Vê que você é bom demais e fala: trouxa ali, ó. A idiota ali. É ou não é assim? Olha lá, ó, bobão. Mas não cai nisso não, que isso é seta. Continua fazendo a sua parte. Você vai colher coisa boa. E esse que está tirando um barato, achando que você é bobo, vai colher só coisa ruim. E ainda vai ver a sua colheita. Está aqui, finalizando o último versículo.
ele diz assim, esse versículo também é muito importante, ele fala assim, por isso, enquanto nós tivemos o quê? Oportunidade, no versículo 10, por isso, enquanto tivemos oportunidade, façamos o bem a todos, mas, principalmente o da família da fé. E eu não sei o que acontece no meio da igreja, que lá fora ela até faz o bem, diga glória a Deus. É errado fazer o bem? Para as pessoas lá fora? Não, quem disse para você que é errado? Não. Só que aprenda a dar sem esperar alguma coisa em troca, viu? Porque você só se machuca. Amém? Aprenda a ajudar sem esperar nada em troca. Eu sei que a ingratidão é desgraça também, né? A ingratidão dói. Dói ou não dói? Dói ou não dói? Só Deus sabe o que é o abismo passa aqui. A ingratidão, só Deus para ter misericórdia. Mas vamos lá. Não espera receber nada não. Porque qualquer momento vai decepcionar você. Mas tudo bem. A Bíblia fala, enquanto tivermos oportunidade, faça o bem a todos. Pode fazer o bem a todos, não tem problema nenhum. Só que, está dizendo aqui, está escrito assim, ó, enquanto tiver oportunidade, façamos o bem a todos. Aí ele fala, mas, principalmente o da família. Cadê a família da fé? Só dois falou. Cadê a família da fé? Cadê a família da fé? Às vezes um irmão está precisando de ajuda, está do seu lado, e já até contou para você, e você pode ajudar. Você o quê? Pode ajudar. Mas você não ajuda, porque acha que é cada um por si. Cada um por si, Deus para todos. Às vezes você está do seu lado, está vendo que o irmão precisa, busca Jesus, está aqui na igreja há anos com você, está há meses na igreja com você, você sabe que ele busca, você sabe que ele é da família, diga glória a Deus, faz parte da família. Quem faz parte da família aqui? Só dois, o resto só pensa na família em casa. Quem faz parte da família aqui? Quem faz parte da família da fé? Eu, você, a bispa, nós aqui faz parte do quê? E Deus fala, faz o bem a todos, pode fazer, mas não se esqueça, principalmente o da família da fé. As pessoas às vezes, ela até faz o bem, mas ela esquece da família da fé que precisa. Ela esquece do irmão que está do lado, que às vezes já até contou o problema para ela, e ela pode ajudar, não é que não pode, porque Deus, Ele deixa a pessoa tomar atitude. Deus faz a pessoa contar, falar, para ver se você vai o quê? Vai o quê? Vai ajudar. Se você é uma pessoa que às vezes tem condição e não ajuda, você sabe que até isso conta ou não conta? Não, apóstolo, cada um para lá, cada um com a sua vida. Aí o outro fala, eu cuido da minha, ele cuida da dela. Mas você não pode dar uma ajuda para ele ajudar a cuidar? Você não pode chegar junto, como diz lá fora. Você não pode abençoar alguém, sendo que a Bíblia diz, mais bem-aventurado é aquele que dá do que aquele que recebe. Você não pode ajudar, sendo que Deus fala que a gente tem que ajudar até aqueles que nos odeiam, que é difícil fazer isso. Amém? Mas espera aí, poxa, está aqui, ó, faz o bem, pode fazer a todos, não tem problema nenhum, mas principalmente na onde? Aqui na família da fé. A família da fé. Porque a igreja, pessoal, ainda mais nesse fim de tempo que a gente está vivendo, se a igreja não se reunir, um ajudar o outro, vocês vão ficar num prejuízo.
ainda mais no que está por vir, aí você sabe. Você sabe que está por vir muita coisa aí. Se você não se ajudar aqui, que é a família da fé, aonde você faz parte aqui, se você não ajudar o outro, meu amigo, quando for o momento que vai precisar um do outro, você já vai estar corrompido, você vai falar cada um que se vire, o outro vai falar,